PPCP, Planejamento, Programação e Controle da Produção. Meu nome é Franciele Soares dos Santos, sou administradora de empresa, pós-graduada em Psicologia Organizacional e do Trabalho, e hoje nós vamos continuar o assunto sobre planejamento, programação e controle da produção. Planejamento, Programação e Controle da Produção, PPCP. É uma função técnica e administrativa que tem por objetivo fazer os planos que orientarão a produção e servirão de guia para seu controle. O PPCP objetiva formular os planos para organizar a aplicação dos recursos humanos e materiais, de modo a controlar as ações para as correções de eventuais desvios e minimizar perdas. Vejamos bem, então o setor de planejamento, programação e controle da produção, ele tem a função de cuidar da produção, de entender o que está sendo produzido, quanto vai ser produzido, onde vai ser produzido, como vai ser produzido e quando vai ser produzido. Então, esse setor, ele cuida da demanda, ele vai compreender o que está acontecendo na produção e qual o momento correto de produzir os materiais, os produtos. Então, esse setor, ele acaba tendo um relacionamento direto com vendas, com logística, porque tudo que é produzido na linha de produção, ele vai atender um cliente. Atividades relacionadas ao planejamento, programação e controle da produção. Então, agora nós vamos ver algumas atividades que são desempenhadas por esse setor. Previsões de demanda baseadas em estatísticas com simplicidade e habilidade de rápidos ajustes frente à mudança no mercado. Quando nós trabalhamos com estatísticas, nós estamos então fazendo uma previsão de venda, entendendo qual é o mês que eu tenho maior venda, qual é o mês que eu tenho uma menor demanda frente ao mercado. Quando nós falamos também de mudanças rápidas, é entender que o mercado está em constante evolução. Quando nós temos mudanças, nós precisamos responder a essas mudanças. Por exemplo, uma pandemia que ninguém estava esperando. Então, a produção diminuiu a sua demanda, porque as pessoas já não estavam comprando mais. Então, nós também precisamos fazer planejamento e tomar decisões rápidas mediante a essas situações. Controle de materiais para aplicar correções de rumos e acertos no planejamento, quando necessários, com o objetivo de atender os compromissos da empresa. Controle de materiais, controlar a qualidade da matéria-prima, controlar então também os atrasos dos fornecedores, controlar a entrada da matéria-prima na produção, controlar o material que você está utilizando para produzir e aplicar correções. Então, neste material, ele pode sim impactar no seu produto final. Então, nós precisamos, às vezes, fazer algumas correções. Corrigir o material que está entrando, procurar outro fornecedor, tomar cuidado também com desperdícios na linha de produção. Então, existe um planejamento também. Quanto material eu vou precisar? Isso é planejamento. Pensar no número necessário de material para suprir a demanda, para que não falte nada lá na frente. Então, olha só como o planejamento é importante. Mas a gente precisa controlar também, controlar como esse material vai ser usado, quando esse material vai ser usado. Algumas coisas a gente precisa tomar conta da validade. Então, precisamos entender que o material, ele precisa de um controle muito grande e também precisa aí de um acerto, precisa de algumas correções, caso seja necessário. Quais correções? Corrigir
a entrada da matéria-prima na hora certa. Se não entra a matéria-prima na hora certa na linha de produção, pode sim, então, acontecer atrasos. Corrigir a qualidade desse material procurando outros fornecedores. Então, o PPCP vai detectar que aquela matéria-prima não está correta, não está boa em relação à qualidade, vai conversar com o setor de compras e, em conjunto, vão procurar outro fornecedor. Vai ser necessário ter mais materiais para cobrir uma suposta demanda. Então, a gente vai também conversar com compras e com estoque para ver se nós vamos conseguir suprir a necessidade da empresa, se a gente tem espaço para guardar esta matéria-prima. Então, o PPCP tem várias funções e nós vamos continuar vendo nas imagens a seguir. Atividades relacionadas ao PPCP. Planejamento das paradas de máquinas e equipamentos em conjunto com a manutenção. Vejamos bem, quando nós falamos de paradas de máquinas, às vezes é necessário fazer algumas manutenções, coisa que nós já vimos na aula passada, que existe a manutenção preventiva e também as ações corretivas. A manutenção e ações preventivas, eu prevejo que está precisando de uma manutenção às máquinas, eu vou estudar, vou fazer um planejamento, qual é o melhor dia de fazer essa parada na linha de produção, porque se eu paro no dia errado, por exemplo, se eu tenho uma demanda muito grande e eu vou fazer manutenção nesse dia, eu acabo tendo atraso, eu acabo perdendo com isto. Então, eu preciso pensar qual é a melhor data, pensar estrategicamente na data que vai ser realizado esta manutenção preventiva. Eu prevejo que é necessário, que é o momento de fazer a manutenção. Já a manutenção corretiva é naquele momento que a máquina para, infelizmente, e aí a gente precisa pensar como é que nós vamos conseguir atender então a demanda. Quanto tempo esta manutenção vai demorar? A manutenção corretiva, ela é imprevisível, porque a máquina pode parar a qualquer momento, mas quando isso acontece, o interessante é que o setor de estoque tenha já produtos que foram realizados pela produção e que consigam suprir essa demanda. Caso contrário, é necessário sim entrar em contato com o cliente e avisar o atraso e o imprevisto que aconteceu na linha de produção. Mas é claro que é sempre necessário pensar no planejamento, nas ações preventivas. Então, eu prevejo que é necessário, que é importante a manutenção, verifico uma data melhor e faço essa parada e aí realmente acontece a manutenção na linha de produção. Planejamento e sequenciamento das atividades de produção, definindo qual carga de cada centro de trabalho. Então, vamos lá. Nós precisamos também fazer um planejamento da sequência da capacidade de produção. Quanto a minha produção consegue produzir? Por dia, por mês? Será que nós vamos conseguir atender um novo cliente ou um cliente que está solicitando mais? Às vezes, nós queremos abraçar o mundo e nós não conseguimos. Então, é necessário fazer o planejamento para ver a disponibilidade da empresa frente ao estoque, frente à capacidade de produção, porque às vezes nós não temos máquinas, funcionário e nem espaço para produzir. Comunicação entre os setores. O PPCP, ele cuida da produção, mas para cuidar da produção, ele precisa também do trabalho de outros setores, que é o caso de vendas. O contato do PPCP com vendas deve ser diário, abordando sempre as questões de capacidade futura, do atendimento em curso, previsão de atrasos e negociando as alterações que forem necessárias. Então, o setor de vendas, ele tem um contato direto com o cliente. Assim, então, o PPCP
deve, junto com o setor de vendas, fazer um planejamento e compreender a capacidade da produção. Às vezes, o setor de vendas quer vender muito, mas o setor de produção não consegue atender essa demanda, ou por falta de máquinas, ou por falta de funcionários, ou porque as máquinas estão em manutenção. Então, tudo deve ser conversado antes de fechar esta venda. Previsão de atrasos. Quando o PPCP analisa que vai ter atrasos por alguma coisa que aconteceu, ele deve imediatamente conversar com o setor de vendas e o setor de vendas vai entrar em contato com o cliente para informar o que aconteceu e falar sobre esse eventual atraso que vai acontecer. Também o setor de vendas, ele vai negociando essas alterações, mas ele precisa do PPCP para mostrar a real situação do andamento da produção. Compras. O PPCP deve definir claramente as suas necessidades, cobrar levantamentos frequentes nos estoques, promover a participação ativa da área de compras em suas previsões e informações para vendas, bem como os planejamentos dos níveis de estoque. Então, nós estamos falando de compras, mas nós também estamos falando do setor de estoque. Como compras faz a compra de todo o material, de toda a matéria-prima da empresa, ele precisa ter noção do quanto vai ser necessário comprar. Então, o PPCP, ele precisa apresentar números junto com o setor de estoque. Então, o PPCP vai até o setor de estoque, verifica então se existe material, que vai passar então para o setor de compras a necessidade e o número exato do que vai ser comprado. Nós estamos falando aqui de uma cadeia de suprimentos, ou seja, nós estamos falando de compras que vai atender a necessidade da empresa, vai fazer compra, vai ter um relacionamento direto com o fornecedor. Nós estamos falando com o almoxarifado, que precisa então ter tudo organizado e ter números de quanto material tem dentro da empresa. E por fim, nós estamos falando aqui do PPCP, que entende do número que realmente é necessário para produzir, pois o PPCP ele está diariamente na produção e ele sabe realmente quanto é usado, quanto vai ser necessário, porque a vivência do PPCP é na linha de produção, é no chão de fábrica, então ele entende, mas ele precisa passar essas informações para frente, analisar junto com o setor de estoque se tem ou não o material e então solicitar para o setor de compras fazer a compra para assim então conseguir atender a demanda. Comunicação entre os setores, recursos humanos ou departamento pessoal. O PPCP deve sempre informar comportamentos inadequados, horas extras e faltas. O recursos humanos ou departamento pessoal, ele cuida das pessoas, mas ele precisa também das informações de outros setores, que é o caso do PPCP, que vai avisar sobre comportamentos e sobre horas extras. Hora extra é quando o funcionário fica um período maior na empresa. Por exemplo, eu trabalho das 8 às 5. Se eu ficar até às 7, eu preciso então receber por essas horas. O PPCP conversa com recursos humanos, vê com o setor financeiro também se existe a possibilidade de pagar, porque nós estamos falando de dinheiro. Então, o PPCP, ele vai ter uma comunicação com recursos humanos, que vai ter uma comunicação com o setor financeiro também, e essas horas devem ser pagas ao funcionário. Logística. O PPCP deve avisar a logística quando o produto estiver pronto, para que a logística faça as movimentações corretas. Então, o PPCP, ele vai estar sempre no chão de fábrica, entendendo qual é a hora correta de fazer as movimentações e avisando a logística quando vai ser necessário fazer a movimentação de um material para outro lugar. E também, quando o produto fica pronto,
é necessário fazer uma movimentação para o estoque de produto acabado ou para a casa, para o estabelecimento ou para a empresa do cliente. Então, é necessário também ter esse relacionamento direto com o setor de logística. Nós estamos finalizando, mas eu também deixei um texto para vocês falando sobre sistema integrado. O sistema integrado é onde o PPCP ele tem o acesso a outros setores para conversar, para ter essa comunicação, e os outros setores também podem se comunicar, e este sistema faz relatório para que então a diretoria e outros setores tomem as suas decisões. Hoje, o mercado ele está em constante evolução, a tecnologia é importante e a comunicação entre os setores acaba sendo primordial para o crescimento da empresa.